O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, pessoal, boa noite. Que prazer estar aqui no nosso 5º programa de Reflexões da Alma by Lísia Rangel, aqui na TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. E esse programa que você sabe que é um programa de variedades, que fala aí de cultura, turismo. Hoje, eu trabalhei com um grupo muito legal. Como vocês sabem, eu sou guia de turismo em Petrópolis e levei esse pessoal lá no Vale do Amor. Você já ouviu falar do Vale do Amor? É um local maravilhoso, lindo, totalmente holístico e eclético também, aí vai para todas as religiões. Então, em breve eu vou colocar uma matéria bem bacana sobre esse local que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Para quem conhece, para quem não conhece também. Então, eu queria aqui deixar um beijo super especial para o grupo da Dona Sônia, das meninas, as mocinhas que me acompanharam hoje nesse passeio sensacional. Então, amigos, hoje eu gostaria de compartilhar aqui um pouquinho com vocês uma reflexão, como de praxe, né, uma reflexão que eu escrevi alguns meses atrás, e foi uma reflexão bem bacana. E logo em seguida eu vou falar o que vocês vão ver hoje aqui no meu programa, tá? O nome dessa reflexão se chama Flor Lilás. Só para vocês entenderem como eu desenvolvi essa reflexão, ela aconteceu de uma maneira bem natural, bem espontânea, porque eu estava fazendo uma caminhada quando essa flor lilás apareceu. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? O que será que acontece quando você está andando na rua, sente algo em sua cabeça e se depara com uma flor? Não é uma flor qualquer, ela tem a minha cor favorita. Sim, ela caiu da árvore e o alvo foi minha cabeça no exato momento em que eu passei. Eu sei o que aconteceu. Eu estou aberta a receber, estou vibrando o que há de melhor em mim e o universo me presenteia. Eu escolho receber. As escolhas são diárias e fundamentais para o processo da nossa evolução. Então eu percebo a flor, a pego e a coloco nos meus cabelos. Com profunda gratidão, faço minhas preces. Mais adiante, percebo que ela não está mais comigo. Caiu sem que eu percebesse. Entendi que ela esteve comigo o tempo que precisei e partiu. Seguiu o fluxo da vida. E é assim que tem que ser. Tudo que chega um dia vai partir, inevitavelmente. Você pode estar sobre o poder de algo por 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 ano, 1 década ou várias. Isso vale para absolutamente tudo. Vivências do cotidiano e relações. Tudo que chega deve partir, mesmo que seja contra a nossa vontade. Não temos o controle de nada. Como você escolhe aproveitar quando está momentaneamente sob posse de algo? Escolha com sabedoria e aproveite cada milésimo de segundo, porque vai passar. Essa lei da impermanência, ninguém foge dela, Lísia Rangel. Espero que vocês gostem. Se vocês estiverem me acompanhando aí pelas redes sociais, me digam se vocês gostaram. Isso me estimula a escrever mais e abordar aqui nesse programa que fala sobre poemas, sobre essas reflexões da vida. Porque eu costumo falar, nós não viemos ao mundo apenas para pagarmos nossas contas, né, pagarmos os boletos. Nós precisamos, sim, de ouvir coisas que aquecem a nossa alma, o nosso coração. Por isso que nasceu aí Reflexões da Alma. Então, agradeço aí todo o carinho de vocês, pessoal que compartilha aí no Face, que me acompanha nas redes sociais. É muito importante ter aí o feedback de vocês. E agora, gente, eu vou falar rapidamente o que vocês vão acompanhar hoje aqui no meu programa. Já eu vou rodar para vocês uma matéria muito legal. O nosso projeto aqui, Costurando o Turismo, com Lísia Rangel Roberto Feres, que já foi apresentado, que já participou aqui do meu último programa. A gente está com essa parceria aí, divulgando os bairros de Petrópolis, porque às vezes assim, os bairros ficam um pouco esquecidos,
O nosso objetivo é justamente promover, divulgar, falar um pouco mais sobre as tradições locais, principalmente assim, esmiuçar o que a gente tem de melhor dentro dos bairros. E o bairro da vez foi Mosela. Então, você aí que mora na Mosela, conhece alguém que mora na Mosela, manda uma mensagem, manda um recadinho, que já já, no segundo bloco, vocês vão conhecer essa reportagem que ficou muito boa, hein? E logo depois, gente, ainda nesse programa, vocês vão acompanhar um bate-papo cabeça comigo e o Roberto, onde a gente vai falar um pouco sobre cultura, turismo, eventos e muito mais. Então, fiquem ligadinhos que logo depois do intervalo tem mais novidades para vocês. Águas do Imperador cuida do saneamento de Petrópolis desde 1998 e os quase 170 milhões investidos fizeram da cidade a segunda melhor em saneamento no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Com muito planejamento e trabalho, mais de 60 milhões de litros de água tratada nas 7 estações existentes são distribuídos para a população. A partir de dezembro de 2021, com a conclusão da ETA Araras, serão mais 9 milhões de litros de água disponibilizados por dia. Atualmente, 88% do esgoto urbano é tratado e a construção de mais 7 estações de tratamento, prevista para os próximos anos, vai universalizar o saneamento na cidade. Estamos cada vez mais perto de você por meio de nossos canais de relacionamento e trabalhando para levar mais qualidade de vida para toda a população de Petrópolis. Você sabia que uma simples máscara pode evitar febre, dores no corpo, falta de ar e até mesmo a morte? Mas para isso, você precisa usá-la. Prevenção salva vidas, inclusive a sua. Uma campanha da Prefeitura de Petrópolis. Chegou o Residencial Clube, único em Petrópolis. Aqui você vai se sentir de férias a vida inteira. Um clube completo com mais de 10 opções de lazer. Aconchego Residência e Clube. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda a partir de R$230 mil e subsídio de até R$29 mil. Preparamos um estande com um apartamento decorado para visitação imperdível. Cadastre-se e não perca essa oportunidade. A TVI mudou e eu quero que você faça parte dessa mudança. Mais notícias, mais cultura, mais moda, mais esportes, mais interação. Eu sou Vânia Toledo, diretora da TVI, e quero trazer a sua empresa para crescer junto com a gente. E aí, pessoal, já estamos de volta e chegou agora o momento de conhecer as peculiaridades, as curiosidades sobre esse famoso bairro que é a Mosela. Um bairro aí que é bem populoso e super interessante. Vocês sabiam que a famosa Bauerfest teve início nesse bairro? Nessa reportagem vocês vão conferir isso. Vamos saber um pouquinho mais sobre o coreto, sobre algumas curiosidades bem específicas do local. Então, como eu falei, se você ainda não chamou quem mora na Mosela, corre aí, manda uma mensagem para acompanhar, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. E logo depois dessa reportagem eu volto aqui. Vamos conferir? Fala pessoal, beleza? Eu sou Roberto Feres. Hoje eu estou aqui junto com Petrópolis Novos Olhares, do Bruno, canal dele do YouTube, do Instagram e tudo mais.
Também sou aqui o idealizador do Guias e Trilhas, que se você ainda não conhece, dá uma olhadinha lá para você ver. Então a gente está aproveitando para fazer um trabalho junto, bem bacana. E hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre a Mosela. É um bairro super legal, é um bairro que é tipicamente alemão. Tudo começou por aqui, vamos dizer assim. E hoje a gente começou trazendo ali atrás, olha, dá para você ver à minha direita ou à sua esquerda, a plaquinha da Fazenda Inglesa. Um pouco mais atrás está lá também o Vale do Amor, que a gente não vai fazer hoje, mas vale a visita, é um lugar também super bacana. É um lugar bem holístico, né? Então quem gosta dessas coisas de meditação, de transcender, é um lugar que realmente vale bem a pena, tá? Mas vamos voltar para a Mosela. A Mosela, eu acho que quem não conhece ou nunca ouviu falar no Major Queller, deveria começar a repensar a sua vinda a Petrópolis. Petrópolis foi a primeira cidade planejada do Brasil. E aí, como é que o Frederic Queller fez? Ele começou a trazer, assim como ele, outros alemães para que pudessem estruturar a cidade. Então a gente tem muitos nomes importantes aqui nesse bairro. A gente tem os Monken, os Klein, Justen, Schmidt, Liszt. Então são muitos nomes legais e que trouxeram um pouco mais do que a Alemanha tinha de melhor. Então tinha muito violinista, tinha muito pianista, muitos músicos, muitos pedreiros, muitas pessoas que trabalhavam com estrutura como pedreiros. Então olha como é que a coisa toda começou aqui. E qual a importância então da Fazenda Inglesa? A Bauerfest começou aqui. Então, como eles começaram, eu sempre falo lá nos meus canais, né, sobre a importância dos eventos, a importância de começar a trazer um pouco mais dessa coisa das festas, de festividades, festivais. Então, a Bauerfest começou aqui. Começou porque os alemães vieram, ali em 1845, e eles começaram a fazer uma festinha, começaram a se reunir, e lá para 1982 deram o nome de Bauerfest, como a gente conhece hoje, né? Então foi ali mais para o fim da década de 80, mas tudo começou por aqui, nesse bairro da Mosela. E aí você fala assim, mas Mosela, qual é o significado de Mosela? Assim como Bingen, Castelânia, a gente tem que também fazer depois, né, jogar para o alemão, a Mosela também veio dessa parte da Alemanha, da Mosel, que chama, né? Essa região da Mosel, onde o próprio rio que passa ali é o rio Mosel, assim como na Alemanha. Então a gente tem o Bingen também lá com a família, depois que a gente for ao Bingen, vocês vão ver a família Noel, né, que é super tradicional com madeira, por exemplo, até hoje você passa ali no bairro do Bingen e eles estão trabalhando com madeira. Então vocês vão conhecer um pouco mais da Mosela, vocês vão ver um pouco mais do como é que é o bairro, da estrutura do bairro, das ruas. Então vocês vão entender hoje um pouquinho assim da beleza da Mosela e como é que esse bairro veio todo lá, então, junto com o Queller, para estruturar e fazer esse quarteirão aqui, fazer esse bairro chamado Mosela, tá? Então, a importância daqui a gente tem a Bauerfest, começou aqui, é um bairro tipicamente alemão, veio da região da Mosela, o rio é o Mosel, e a gente brinca, né, que quem mora na Mosela é moselino, porque afinal de contas a gente mora, e eu também moro, num bairro tão tranquilo como esse. Agora a gente vai começar a rodar um pouco mais o bairro, para vocês irem vendo um pouco das ruas, um pouco da estrutura, um pouco mais do que o bairro tem a apresentar. Então o Roberto deu uma paradinha com o carro e nós estamos vendo essa vista aí que dá para ver bem legal, um pouco da Mosela aí de uma parte mais alta. Legal para vocês verem também o tamanho do bairro, verem como é que é a parte da geografia do bairro. Então toma aí para vocês aí. Bom pessoal, então estamos aqui na Mosela de novo, voltamos. Agora a gente está num dos lugares mais icônicos assim do bairro, né? Que é a pracinha aqui do Coreto. Aqui nessa pracinha sempre teve muito evento bacana, muita festa, muita música, muita gente reunida. Agora tem muito menos, né, por conta da pandemia, mas ainda assim é um lugar de encontro. Então as pessoas, quando querem se encontrar, vêm para cá. E aqui é bifurcação, né? Aqui é um lugar que os bairros, as ruas vão desembocando, né? Então aqui à minha direita é o Pedras Brancas, aí mais para frente um pouquinho tem o Alberto de Oliveira, para cá é o Moinho Preto, lá em cima onde a gente estava era a Fazenda Inglesa, e aqui é uma das saídas que vai lá na Fazenda Inglesa da BR-040. Então se você de repente quiser ir para Minas ou estiver chegando do Rio, você pode entrar aqui na Mosela por uma dessas entradas que fica aqui em cima, que são duas, é uma do ladinho da outra, nem muda tanto, mas você acaba caindo aqui nessa pracinha. E aqui tem muito barzinho legal, aqui é super divertido, muito animado. Então assim, veio para Mosela, quer passar um fim de tarde, quer almoçar, quer jantar, quer curtir uma música,
vem para cá, porque aqui com certeza você vai encontrar uma coisa legal. Então, pracinha do Coreto. A partir daqui a gente vai descendo um pouquinho mais, a gente vai vendo outras coisas. Então, além da Praça do Coreto, que é super tradicional, a gente ainda tem o restaurante da Adega do Mineiro, a gente tem a paróquia da Igreja de São Judas Tadeu. Então, assim, olha como é que, quando eu falo para você, né, o que tem de importante, o que tem de turismo, o que você pode encontrar no seu bairro que possa ser feito turismo, que você possa explorar, que você possa encontrar, que você possa desfrutar. Então, estou dentro do meu bairro, a gente acabou de passar aqui pela Praça do Coreto, a gente foi até lá em cima, onde você viu que começou a Bauerfest, Colonos Alemães. Aqui a gente vai começar a passar, quando você passar por aqui, se você puder fazer andando, começa a olhar na entradinha das ruas, você vai começar a ver lá Bittencourt, Monken, Justen, Klein, Schmidt, Liston, são nomes super importantes, super tradicionais da cultura alemã aqui da nossa cidade, tá? Aí quando você for passando também aqui pelo bairro, repara no rio, que é o rio Mosel, né? Que eu tinha falado que é o rio Mosela, que lá na Alemanha, que vai cortando por Luxemburgo e tudo mais, corta mais de 500 quilômetros. Aqui não é tão grande, aqui é menorzinho, aqui é como se fosse uma mini Alemanha, né? O que eu sinto muita falta aqui, e principalmente aqui nessa pracinha do Coreto, a gente podia fazer aqui como se fosse um ninho alemão, né? Aqui como se fosse aqui o berço de tudo, porque começou aqui. Então, quando os alemães chegaram no Rio, que eles foram trazidos para começar ali a trazer e mexer muito na estrada da Estrela, né, que chega aqui em Petrópolis. Então, eles foram fazendo toda essa transformação. Pô, tiveram que comprar cabras e tudo, porque não era um lugar para explorar, assim, para hortaliça, né? Então, olha como é que eles foram sendo trazidos para cá, com toda aquela mão de obra especializada, com pedreiros, que eu já falei, com músicos e tudo mais. Então, pô, tudo começou aqui, a Bauerfest começou aqui. O bairro é um dos bairros mais alemães da cidade. Por que não, então, a gente não ter o berço alemão aqui também, né? Mas vamos agora começar a mostrar um pouco mais do que o bairro tem a mostrar. Quando você vier andando, você vai ver que a beleza do bairro é muito bonito mesmo. Quando você for vendo assim o rio, repara que muitas das casas, o próprio Queller pediu isso, né? Que a frente das casas fossem de frente para o rio, para que você pudesse ver a frente da casa, a beleza da casa, vindo da rua. Então tem as pontezinhas que cortam o rio e vão para as casas. É um bairro populoso, sim. Tem o Batalhar, que é um pouco mais para baixo de onde a gente está agora, que é um dos bairros uma das ruas, né, dentro do bairro mais populoso. Mas ainda assim é um bairro que traz essa coisa da família. Você chega aqui, você vê muita criança, as criancinhas correndo, criancinha brincando, as famílias se divertindo, as pessoas querendo se reunir mesmo. É um bairro muito tranquilo, tem casas muito bonitas. Tem agora, há pouco tempo, colocaram um banco 24 horas, mas a gente tem mercados muito bons, então tem muitas coisas legais para um bairro que realmente acolhe quem quer morar e quer viver aqui. Então, a partir de agora a gente vai descendo, você vai vendo um pouco do rio, a igreja, e lá na frente eu vou mostrar a Adega do Mineiro, que tem mais de 30 anos aí de tradição, mais de 40 anos de tradição na nossa cidade. Tenho certeza que se você vier, você vai se divertir, vai comer bem, vai passear, ainda vai ver muita coisa bonita por aqui. Agora mostrando aqui um pouco, né, do Coreto já tradicional na Mosela, para vocês verem ele um pouco mais de perto com alguns detalhes aí, beleza? Bom, pessoal, agora a gente está aqui dentro da igreja de São Judas Tadeu. A gente está num bairro alemão, né? Que a gente sabe que tudo começou lá atrás com Lutero. E por que eu estou fazendo essa ligação Lutero com os alemães dentro de uma igreja católica, né? Porque aqui em Petrópolis a gente também tem um roteiro religioso. E a gente passa na igreja luterana, que não fica no bairro da Mosela, ela fica atrás, na verdade, da Catedral de Petrópolis, da São Pedro de Alcântara. E então a gente está aqui na São Judas Tadeu, na Mosela. E aí, olha que legal, se a gente tem uma igreja luterana, a gente tem que também pensar que os alemães, quando vieram, eles também estavam divididos, né? Então, tinha uma parte era protestante, luterano, outra parte era católico. E essa igreja aqui, ela tem vitrais maravilhosos, ela traduz bem o que é uma igreja católica. Tem um colégio que é acoplado aqui, na mesma quadra, então é lindo, é bem bonito também de ver. Eles ajudam bem a comunidade aqui perto. Eu, num outro vídeo, né, que a gente estava ali na pracinha, eu falei sobre o Batalhar, que é uma das ruas, né, do bairro mais populosas. Então, olha como é que é a importância da igreja aqui também para o bairro, né? Então, a igreja de São Judas Tadeu tem grande importância. Uma das ruas, por sinal, do Batalhar, ela corta o Quarteirão Brasileiro e vai cair lá na Barão do Rio Branco. Então, se a gente tem a saída da Mosela pela BR, tem o Quarteirão Brasileiro, ainda vai para o centro da cidade. Ou seja, são 3 saídas pelo menos, mais a do Campo de Serrano, que vai cair no bairro Bingen, que também tem nome alemão,
que também já falei lá, principalmente da família Noel, né, que trabalha com madeira. Uma das coisas legais a gente falar aqui também, gente, que você talvez não saiba, e é importante a gente está sempre comentando, quando a gente fala da vinda dos colonizadores, dos colonos, a vinda, como é que Queller resolveu trazer esse pessoal para cá, ainda no meio do século XIX, é porque a Alemanha só foi unificar com Bismarck em 1871. A Alemanha, a Itália em 1848. Então o Brasil, como um país unificado, ainda é mais antigo do que a própria Alemanha e do que a própria Itália. A Alemanha estava tendo problemas ali com os dinamarqueses, né? Então a antiga Prússia, já até falei, muitos prussianos vieram para esse bairro aqui da Mosela. Então olha só que legal, a importância de a gente ir linkando, né? A história é legal por conta disso. Se a gente fizer uma linha do tempo, né, a gente vai dividindo ela com uma reguinha e a gente vai vendo os porquês, né? Então a Alemanha estava tendo um problema com a sua unificação, um problema ainda com os dinamarqueses, começaram a trazer para cá alguns colonos, então de 29 de junho, já que a gente tem essa coisa da Bauerfest, então está ali o porquê do dia do colono alemão, dia 29 de junho. Então olha só como é que o Brasil ainda é mais antigo, então a gente tem no próprio bairro, que vieram dos colonos, vieram dos alemães, uma igreja católica, dentro de um bairro que era dividido entre católicos e protestantes. E se você quiser saber mais sobre a igreja luterana, procura aí nos nossos canais do YouTube, né? Porque com certeza você vai achar ou no do Bruno, no canal do Bruno, ou no meu, você vai acabar achando ali o porquê da igreja luterana, os porquês, como é que ela foi construída, como é que ela não foi construída, porque a gente já falou sobre isso, tá? Mas é importante então a gente fazer esse jogo para você entender um pouquinho mais, porque nem todo mundo que vem da Alemanha é protestante e nem todo mundo que vem da Alemanha é católico, eles eram realmente divididos. Então aqui no bairro a gente tem uma igreja católica, tá? A gente se vê no próximo passo. Agora um trechinho aqui da igreja da Mosela para vocês verem. Nesse dia estava bem tranquilo referente a não ter muitas pessoas ali. Foi bem tranquilo a gente ia gravar, até para a gente não atrapalhar também o pessoal que estava lá. Mas repare principalmente nos vitrais, que são bem bonitos. Então, para vocês conhecerem um pouquinho aí da igreja da Mosela, e aí também onde estava entrando o sol, ele entra, né? O sol entra e dá uma cor bem legal, né? No chão ali, com os desenhos ali dos vitrais ali, para vocês verem também. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, então a gente está aqui na saída da Mosela já, que é no finalzinho do bairro, ou melhor, no começo do bairro, né? Que a gente está mais na entrada. E vou deixar uma dica bem bacana para você. À minha esquerda, ou seja, seguindo lá para a praça, para a igreja de São Judas, para a parte de cima do bairro, antes aqui um pouquinho do que eu tô, tem uma pizzaria super legal, eu sou super fã deles, que se chama Fast Pizza. Do Fast Pizza para cá, se você começar a andar pela margem do rio, você começa a ver as pontezinhas entrando para as casas. E aqui é muito bonito, tem muita casa bonita, tem muita casa estilosa, tem muita casa ainda com bastante naquele estilo bem colonial. E mostra bem o que eu estava falando antes de Queller, quando ele falou, não, vamos virar as casas para frente, vamos colocar as casas viradas para frente, com as pontezinhas passando pelo rio. E lembra muito, se você ainda não foi à Alemanha, quando você for à Alemanha, não deixe de passar pelo rio Reno. O rio Reno, ele faz um paralelo até com o rio Mosela, com o rio Mosel. Eles ali desembocam na região de Koblenz, mas eles fazem uma coisa muito bonita, né? O rio Reno, que é a parte romântica dos castelos e tudo. Então quando você olha para essa parte aqui do rio Mosela, que ele vem passando, que ele vem mostrando toda essa área verde, faz essa junção com as casas, você lembra muito de Rudensheim, Heidelberg, então assim, é muito bonito passar, Mainz também. Então é muito bonito quando você passa por aqui caminhando e você vê as casas em estilo colonial, com essas pontezinhas passando, entrando, essas árvores fazendo toda a parte da margem. Então assim, é bem bonito, vale muito a pena. Se você não conhece lá a Alemanha, quando você for, você vai lembrar do que eu estou falando se você passar aqui primeiro. Não é à toa que todas as casas do Fast Pizza para baixo, lá até a Adega do Mineiro, são ladeadas, né, pelas árvores, o rio passando por baixo, e as casas de frente com a pontezinha na frente. Bem, pessoal, então só para finalizar, a gente está aqui no Costurando Turismo, né? Estou com o Bruno, guias e trilhas comigo, a gente tem Reflexões da Alma também com a Lísia Rangel. Então olha só que bacana a gente começar a mostrar um pouco mais dos bairros, mostrar um pouco mais da importância dos bairros, né? Então, como eu falei antes, qual que é o ponto turístico do seu bairro? A gente não precisa falar exatamente da nossa cidade, né?
Mas tem muita gente que mora em cidade menor e diz assim, pô, mas aqui não tem turismo. De repente tem e você só não está percebendo, não afinou o olhar ainda, né? Não poliu, né? Não está polido. Então olha só, eu estou em frente à Adega do Mineiro, são mais de 40 anos de tradição, um dos restaurantes mais legais, mais gostosos, e vale muito a pena passar por aqui quando você entrar na Mosela. A gente está na entrada da Mosela, tá? Na entrada tradicional, né? Literalmente aqui do bairro. Lá atrás, do lado da igreja São Judas Tadeu, tem um espacinho gourmet, vamos dizer assim. A essa hora estava fechado, a gente não conseguiu passar. Depois eu vou tentar passar para o Bruno um pouco mais dali, fazer uma filmagem na frente para poder mostrar para vocês. Que é super bacana ali também. Tem uma hamburgueria, tem um setor de sorvete, ele é tudo bonitinho, tem toda uma estrutura, uma arquitetura bonitinha. É super gostoso, super aconchegante de participar ali, de parar, de levar a família. Já levei muita família ali, já rodei bastante, então assim, é um lugar realmente gostoso e que o moselino gosta muito de parar e curtir. Quando a gente fala assim, o moselino, ou o próprio local, né, é aquela coisa, o que o local faz, né, o que a pessoa local faz, o que ela gosta de fazer, o que faz parte da tradição dela, do dia a dia. Então, se a pessoa local gosta, quem vem de fora também acaba gostando, que transforma numa tradição, né, transforma numa coisa gostosa de fazer. Então, a gente está na entrada da Mosela, em frente de um dos restaurantes mais tradicionais, que é a Adega do Mineiro. A gente passou por muitos pontos legais, a gente contou bastante coisa de história, a gente conseguiu mostrar a igreja por dentro. Então acho que é legal quando você passar pela Mosela, não deixar de ver então as pontes. Pode mostrar as pontes, pode mostrar muita coisa legal. Vai ver as pontezinhas, vai ver como é que é, tá? Vou deixar o Bruno também dar o alô dele, porque senão afinal de contas só eu falo. Mas acho que valeu a pena vocês poderem ver um pouco mais do meu bairro, um pouco mais do que a gente tem para mostrar. E lembrando que o Costurando Turismo, então, vai fazer isso agora de bairro em bairro, para você poder ver um pouquinho da nossa cidade. Bom, antes de eu começar a falar, para finalizar o vídeo, mostrando um pouquinho também da Adega do Mineiro, para você que não conhece, olha só que decoração bacana, muita coisa de madeira, um lugar bem legal aí que nós estamos mostrando também um pouquinho para vocês. Fala galera, finalizando aqui o vídeo, agradecer a todos vocês que assistiram, que vocês estão acompanhando o nosso conteúdo aqui no Petrópolis Novos Olhares. O Roberto agora que está dando uma força aqui, gravando vídeos com a gente, tem a Lícia também do nosso projeto. Então a gente vai fazer vários passeios na cidade de Petrópolis, então você pode estar acompanhando aqui nos Instagrams que vão estar tudo na descrição ali do vídeo também. Então vai ter muita coisa boa. Hoje eu deixei mais o Roberto falar mesmo, mostrou um pouco da história da Mosela, até porque ele já mora por aqui também. Ele é o guia de turismo, né, que tem já as informações corretas para vocês saberem tudo certinho. Então foi muito bom, eu pude conhecer um pouco dessa história da Mosela. E você que acompanha já o nosso canal, o nosso perfil no Instagram, sabe que você pode estar entrando em contato para contratar a gente para fazer um trabalho de fotografia, de vídeo, pode estar comprando os quadros com as fotos de Petrópolis. Então assim, tem muita coisa bacana aí para você acompanhar com a gente. Espero que vocês gostem desse quadro aí, que a gente está indo um pouco para os bairros também. Assim, a ideia que eu tive de fazer esse canal é falar sobre Petrópolis. Então assim, não tem nenhum roteiro específico, vai entrar muita coisa diferente, vai entrar talvez bate-papo com algumas pessoas também, bairros, lugares mais conhecidos. Então assim, cada dia vai ser uma surpresa para mim, até para vocês, porque eu vou vendo como vai ser mais fácil de gravar e tal, depende do lugar, às vezes tem que ter autorização, então depende de uma série de fatores, não tem muito roteiro, mas o assunto principal é Petrópolis, então isso aí você vai encontrar bastante por aqui. Muito obrigado, assistam os vídeos anteriores também, até os próximos e valeu! E aí, pessoal, estamos de volta e já trouxe aqui o próprio moselino, que nem gosta de conversar, nem gosta de falar, estava aqui me cutucando. Falei, vamos lá de uma vez. E como é que é aí para você, Roberto, ser um moselino? Olha, gente, eu vou falar para vocês, a Mosela, eu falei isso lá no vídeo e repito, é um dos melhores bairros da cidade. Eu não vou dizer que é o melhor não, senão a gente não vai entrar numa briga, numa discussão, né? Mas com certeza, você encontra muita coisa bacana. E eu disse lá e repito, assim, às vezes a gente não tem um olhar polido, né? Então, olha como é que é bacana, a gente tem um restaurante super tradicional como a Adega do Mineiro, sim. Aí a gente tem o Coreto, chegar até o Vale do Amor pela Mosela, saber que a Bauerfest começou ali, né? Então, assim, é muito bacana morar ali e saber que é um bairro seguro, é um bairro legal, é um bairro tranquilo e que tem história para contar. Bastante, aliás. Se você é moselino, aliás, é uma palavra que eu não conhecia. Quando ele falou comigo, eu falei, moselino. É até uma curiosidade, né, para o pessoal que mora. Eu não sou da Mosela, eu moro no São Sebastião, que também vamos contar a história futuramente. Mas se você é moselino ou mora ali na Mosela, deixa um recadinho aqui
Deixa o recadinho aqui embaixo, se você estiver acompanhando pelo Face, e a gente vai gostar de saber. Então, já a gente volta com mais bate-papo, vai ser um bate-papo bem bacana sobre turismo, cultura, eventos. Então, fiquem ligadinhos aí que depois dos intervalos tem muito mais. Águas do Imperador cuida do saneamento de Petrópolis desde 1998 e os quase 170 milhões investidos fizeram da cidade a segunda melhor em saneamento no estado do Rio de Janeiro, de acordo com o Instituto Trata Brasil. Com muito planejamento e trabalho, mais de 60 milhões de litros de água tratada nas 7 estações existentes são distribuídos para a população. A partir de dezembro de 2021, com a conclusão da ETA Araras, serão mais 9 milhões de litros de água disponibilizados por dia. Atualmente, 88% do esgoto urbano é tratado e a construção de mais 7 estações de tratamento, prevista para os próximos anos, vai universalizar o saneamento na cidade. Estamos cada vez mais perto de você por meio de nossos canais de relacionamento e trabalhando para levar mais qualidade de vida para toda a população de Petrópolis. Você sabia que uma simples máscara pode evitar febre, dores no corpo, falta de ar e até mesmo a morte? Mas para isso, você precisa usá-la. Prevenção salva vidas, inclusive a sua. Uma campanha da Prefeitura de Petrópolis. Chegou o Residencial Clube único em Petrópolis. Aqui você vai se sentir de férias a vida inteira. Um clube completo com mais de 10 opções de lazer. Aconchego Residência e Clube. Apartamentos de 2 quartos com suíte e varanda a partir de R$ 230 mil e subsídio de até 29 mil. Preparamos um estande com um apartamento decorado para visitação imperdível. Cadastre-se e não perca essa oportunidade. A TVI mudou e eu quero que você faça parte dessa mudança. Mais notícias, mais cultura, mais moda, mais esportes, mais interação. Eu sou Vânia Toledo, diretora da TVI, e quero trazer a sua empresa para crescer junto com a gente. E aí, pessoal, estamos de volta agora com o quadro Costurando o Turismo, com Lízia Rangel e Roberto Feres. E agora sim, em definitivo, a gente vai bater um bate-papo sobre turismo, entre outras coisas, porque o turismo engloba muita coisa, né, Roberto? Primeira coisa, não sei se vocês gostam daquela brincadeira de quando eu era pequenininho, a brincadeira dos 7 erros, né? Não sei se vocês repararam aí onde é que a gente estava, para onde é que a gente foi, mas foi para a gente poder se adaptar aqui, a gente conseguir indo ver as coisas, relembrando algumas coisas, até para a gente poder conversar com vocês aí de casa com um pouco mais de tranquilidade. Então, olha a importância do turismo local, né? Falei isso no vídeo, falei isso no outro bloco. Às vezes a gente não tem um olhar polido, então assim, é muito importante, né, quando a gente começa a prestar atenção nos detalhes, nas coisas que o bairro oferece, principalmente o bairro, né? O que o bairro mais oferece? O que o bairro pode oferecer para a sua cidade? O que o bairro pode oferecer para você? De repente o cara é empresário, né? E às vezes não pegou ali um ponto que estava faltando. E uma questão interessante que às vezes assim, no dia a dia, você está indo para casa, dentro do seu trabalho, você nem para pensar quantas opções, quantas coisas interessantes podem ser exploradas dentro de um próprio bairro. Pois é, então, primeira coisa então, olha só, você, independente do bairro que você more, qual é o ponto turístico do seu bairro? O que o seu bairro oferece?
pega um lápis, uma caneta, porque uma vez eu falei isso e me crucificaram. Não, porque disseram que só guia podia fazer isso. Mas não é o ponto, é a gente conseguir polir o nosso olhar mesmo. Até para a gente saber o que a gente está oferecendo no nosso bairro. Nós somos guias de turismo, tá? Mas assim, é legal quando a gente começa a botar assim, pô, a gente tem um restaurante bacana. Aquela padaria ali tem um docinho que só ali oferece. Né? Pô, aqui no meu bairro, eu sou moselino. Pô, começou a Bauer Fest, desse tamaninho lá, 3 barraquinhas começaram, depois foi crescendo. Olha a proporção que tomou isso. Isso é uma baita curiosidade, né? Porque não é? Até os petropolitanos, as pessoas de fora que vivem sabendo aí sobre a Bauer Fest, que vem aqui nessa festa espetacular que acontece aí todos os anos, super tradicional. E é uma curiosidade muito bacana, saber que nasceu, o berço foi ali na Mosela. Achei muito bom. O berço foi na Mosela. Quer ver uma coisa legal também, quando a gente pensa em turismo? E aí, pessoal, a gente tem que pensar em turismo. O turismo local ele é muito importante. Muitas vezes a gente pensa, né? O turismo bom é o turismo de fora. O turismo bom é aquele turismo que a gente vai daqui para fora do país. Realmente, eu vou falar uma coisa para vocês, e se você ainda não foi, pode acreditar. Quando você pisar na Europa, aí a gente vai falar dos canais, né? Sim. Sensoriais e muito dos sinestésicos, né? A gente fala muito sobre sinestésico. Nossa, você chega na Europa, você pisa na Europa, quando você sente, quando você respira, o ar é outro. Então, assim, o próprio cheiro, os odores, é tudo muito diferente. Parece assim que é mais leve, é engraçado. Os turistas hoje comentaram que o ar daqui parece assim, deu uma limpada nos pulmões, né? Justamente o ar da serra. O ar da serra, pois é, aqui também, né? A nossa água é muito importante. Olha como é que a gente já falando de produtos, né? De coisas que são palpáveis, né? Exatamente. E aí a gente tem que falar, então, de produtos materiais e imateriais. Então, um produto material que a gente tem que realmente chama muita atenção é a água. A água já foi usada como remédio, a água é usada como purificadora, a água até para coisa holística, né, que a gente estava falando mais cedo, é muito importante. Então, assim, olha como é que a gente tem um produto tão bom, tão bacana aqui, tão pertinho da gente. Exatamente. Dentro desse papo de água, daí surgiu a cerveja, a primeira cerveja do Brasil, que foi a Boêmia, né, o berço aqui da cerveja, por conta da leva dos colonos alemães que chegaram na cidade. Então, tá tudo junto e interligado, né, Roberto? Tá tudo junto e interligado. E aí a gente começa a falar, então, de água, a gente fala de cerveja, a gente fala de bens materiais, né, de produtos materiais e imateriais. E a gente pode começar até a falar da mercantilização da cultura. E a gente pode falar da indústria cultural, indústria criativa. E até dentro do jornalismo, né, a gente tem essa coisa da indústria cultural, que é quando você pega uma matéria, uma informação, e você reproduz ela de uma forma que parece uma linha dorsal, né? Então fica bem robotizado, é até engraçado. Mas por que não, de repente, fazer isso com a cultura e transformar aquilo num símbolo, né? E aí, dentro desse símbolo, quando a pessoa for visitar o seu bairro, for visitar a sua cidade, ela sabe o que ela está indo ver. Sim. Não é verdade? Claro, e até porque as pessoas têm uma ideia errônea. Você pensa em Petrópolis, você pensa, Museu Imperial, Casa de Santos Dumont. São os pontos tradicionais, mas a gente sabe que tem muito mais a ser explorado. Tem muito mais a ser explorado. Com certeza. A Bauer Fest, por exemplo, é um bem material, ela é cultural. Né? Então, já que é um produto imaterial, por que não ser explorado? E foi isso que fizeram. Então, ali no final do século, olha só, eu já viajando, no final da década de 80, começo da década de 90, ela explodiu. Eu vou entregar a minha idade, porque, né, a nossa querida amiga ela é muito mais jovem que eu, então vou me entregar aqui, mas quando eu era pequeno... Você tá bonzinho hoje? Hoje eu tô legal, né? Não, mas ela é mais nova. No começo ali, quando era bem aquele novinha, docinho? Aquele docinho que eu tô te devendo, na verdade, né? Perdi uma aposta para ela esses dias e tô devendo um docinho para ela. E eu lembro de chegar na Bauer, e a Bauer enorme, naquela época ela tem uma fase muito grande, onde até a rua de trás, aquela rua da Única, era tomada por barraquinhas ali. O trenzinho passava por ali, o trenzinho parava, tinha barraquinha do começo daquele prédio, que se não me engano se chama Queller, não tenho certeza, que é um prédio que a garagem é toda azulzinha, minha avó mora ali. Mas agora, minha avó mora, eu não lembro o nome do prédio. Uma informação bem específica. Ela mora ali. Onde está aquela casa de festa, então aquela rua toda era cheia de barraquinhas. Então olha como é que a Bauer começou lá com 3 barraquinhas na Mosela, esse bem imaterial que as pessoas saem daqui, vão para casa contando e elas voltam porque elas querem ver a Bauer Fest.
Elas querem ver a dança, elas querem provar comida, elas querem provar os doces, elas querem entrar naquela atmosfera super gostosa. Então, sabe, tem que dar esse símbolo, tem que mercantilizar. Quando você mercantiliza esse produto, as pessoas vão até você para saber o que você oferece. Parece loucura, né? Mas não é não. Verdade, essa festa acabou tomando assim, uma proporção gigantesca, conhecida aí no Brasil inteiro, né? Justamente por conta dessa iniciativa, né? Começou ali com a ideia e tomou essa proporção. Você vê, começou a partir de uma ideia. Tudo começa a partir de uma ideia. Então, isso é bem bacana. Eu acho que uma das coisas, sabe, assim, que eu sempre falo, a gente tem cidades no Brasil e no mundo, né? Que quando você para e pensa, vamos lá, a gente pensa em Dubai, por exemplo. O que você que está em casa, está com o celular na mão, pode estar vendo pelo Facebook também, né? O que você pensa? Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você fala assim, Dubai? O que você pensa quando vem à sua cabeça ali Paris? Quando vem Orlando? Sempre vem uma ideia, né? Sempre vem uma ideia. Se eu disser assim, México, antes de eu ir ao México, eu tinha uma visão. Eu só pensava em sombreiro, tá? Porque vinha daquele desenho super engraçadinho de um ratinho, que eu sempre esqueço o nome dele, que ele era o Ligeirinho. O Ligeirinho. Então eu sempre pensava no sombreiro do Ligeirinho. Depois que você vai ao México, depois que você começa a ler um pouco mais, aí você começa a ver que as pirâmides do México, elas têm o mesmo formato e a mesma distância das pirâmides do Egito. E aí você começa a pensar que a coisa é muito louca, porque estão numa distância absurda. Então você começa a pensar de uma outra forma. Mas quando a gente pensa na primeira coisa que vem é a China. Talvez seja corona hoje, mas China na maioria das vezes é o quê? Muralha da China. Sim. Então, sempre tem umas referências. Sempre tem uma referência. Então quando você pensa em Petrópolis, você é daqui. Nós somos daqui. Eu tenho certeza que se eu fizesse pergunta para a Lísia, e se eu perguntar para o pessoal que trabalha aqui com a gente, a primeira coisa que vem à cabeça de um é diferente da do outro, que é diferente da do outro. Porque a gente tem tantos símbolos que às vezes um símbolo só ele não é só forte o suficiente. Uma vez eu fiz uma enquete no meu Instagram, lá no Guias e Trilhas, e perguntei, Petrópolis hoje, ela é mais imperial ou ela é mais alemã? Porque realmente a gente tem a Bauerfest ela é muito grande, né? Sim, é tradicional. Tomou uma proporção gigantesca. Tomou uma proporção gigantesca. Então, tem muita gente que fala, pô, mas hoje é muito mais alemã. E vou falar mais, talvez ela seja mais alemã porque a gente tem hoje mais de 20 cervejarias, tá? A gente tem a cultura alemã extremamente forte. Sim. A maioria dos sobrenomes da cidade é de família alemã. Então, se a gente parar para pensar, o português mesmo, né? A coisa do imperial ficou mais fechado um pouquinho ali no museu. Sim. Mas é legal você comentar essa questão das cervejarias, até do nosso último evento, né? E quando a gente veio aqui da última vez, a gente comentou aí sobre a Semana Cultural, a gente deu uma engajada nisso, e um dos nossos apoiadores foi a cervejaria Duas Torres, que, aliás, se você não conhece, é uma cervejaria medieval em Petrópolis. Existe uma cervejaria medieval top, né, Roberto? Altos planos, altos projetos. Galera, muita gente boa. E um local totalmente, assim, com um ambiente que você chega e já se sente totalmente imerso ali naquela vibe. E imagine vocês, né, que o Roberto até vai comentar um pouquinho como surgiu essa ideia, de uma pessoa poder frequentar esse local e fazer os cílios, que foi a ideia da Semana Cultural. Né, Roberto? Foi. Então, tudo começou na primeira Semana Cultural, que a gente até falou na semana passada. Como é que foi a primeira Semana Cultural, né? Então, foi um estalo que eu tive. Eu pensei, cara, a gente tem que procurar os talentos locais. E encontrei com a Liz, já falei da Monique da última vez. A Monique também é fantástica, tá? O Daniel Pellegrini também é outro cara que, se você nunca escutou o Daniel cantando, pô, você tem que procurar. Ele é muito bom. Procura ele, tem no YouTube, tem lá no meu próprio Instagram também, tem música dele que eu fiz e deixei a live lá que eu fiz com ele gravado, ele tocando mesmo. Então, assim, são muitos talentos que a cidade tem. E eu comecei a pensar o porquê não, então, de fazer essa busca, de fazer essa pesquisa e começar a trazer esse movimento pró-Petrópolis, né? Pró-cidade. Por quê? Porque a gente tem que dar um movimento ao turismo. E o turismo, ele vai voltar. Quando é que você acha que o turismo volta, Lise? O turismo já está na porta aí, né? Já está batendo na porta. Realmente nada se compara ao período antes da pandemia, né? Que realmente a gente era um trabalho frenético aqui com o turismo, eu já atuo há muitos anos, e deu uma caída drástica, mas agora a gente está retomando aí e está voltando. Então, a gente está torcendo aí para o final do ano já ter algumas comemorações. Ano que vem voltar a Bauer, tem que voltar, porque o povo já está pedindo. Então, se Deus quiser, tudo estando... E faz falta a Bauer. Demais, não só demais. pelo evento em si,
Sim. Não só pelo evento em si, mas porque ela traz uma atmosfera muito bacana para a cidade. Economia também para a cidade. Não, né? sim, cidade claro. inteira. Pô, isso sem dúvida. Você saber que os hotéis lotam, sabe? Que você às vezes não tem lugar para parar o carro quando você é próprio da cidade. Você vê os estacionamentos todos lotados. É claro que você como agente do turismo, né? Você como o amante do turismo, você gosta de ver a cidade cheia. Mas a atmosfera que a Bauer energia, traz, né? O pessoal com chapéuzinho, muito com gostoso. canequinha de chopp. E vou falar uma coisa pra você que tá em casa, tá? Eu fui ao Oktoberfest na Alemanha, em Munique. Falei da Munique, fiquei com Munique na cabeça, era Munique mesmo. Fui lá ao Oktoberfest e posso garantir a vocês, a diferença que tem de lá pra cá, claro, tem tradição, tem história, muito mais antigo, mas nesse não é o ponto. Tô falando evento por evento, o que eu sinto falta aqui é ter uns galpões grandes, assim. E aqui lá que a gente não tem, lá tinha. Eu vou falar aqui, eu sei que tá errado, tá? Eu sei que eu vou falar tá errado, mas é só para você entender e contextualizar. Eu lembro eu tava com um grupo, tava trabalhando, tava com um grupo bem grande, e aí vou falar errado, veio uma lemoa. Ainda bem que você frisou bem. Não, tem que falar, errado. Né? Que só vão falar que eu tô falando errado. Veio uma lemoa, a menina era mais alta que eu, assim. Uma girafa? Não, a mulher era grande. E ela trazia umas canecas de chopp desse tamanho, sem brincadeira, dava mais de um palmo, assim, era bem grande. Gigante. E ela não trazia uma por vez, não, ela engatava, não sei como é que ela fazia aquilo. Ela engatava assim e trazia umas 10 por vez. Nossa. E era muito legal, gelado, trincando, era muito legal. A experiência. É uma experiência. E só que eu estava dentro de um galpão, onde a gente via a dança típica local dentro do próprio galpão, a gente escutava música local dentro do próprio galpão, a gente tinha aquelas mesas bem compridas, assim, de madeira, onde todo mundo sentava um do ladinho do outro para assistir, para escutar, para fazer parte daquela atmosfera super bacana. Então, assim, o que eu sinto falta na nossa Bauer é um galpão. É porque assim, justamente é vivência. Isso Sim. é uma vivência. Foi uma vivência. E essa semana cultural, já que a gente estava partindo desse ponto, é justamente a vivência num ambiente totalmente inusitado, né? Porque ninguém nunca pensa assim, vou fazer os cílios numa cervejaria medieval, por exemplo. E essa ideia de fazer essa primeira semana cultural, que aí encontrei com o Monique, com o Daniel, com a Lízia, foi trazer um pouco dessa coisa que se chama economia colaborativa, né? Muito legal. Que é quando a gente consegue trazer 2 tipos de conhecimento em um só, e esse conhecimento ele se transforma, vira exponencial. Sim. Então, assim, é super legal quando a gente consegue trazer uma poetisa, colocá-la, que além de tudo é poetisa, já repararam isso, né? Então, quando a gente traz uma poetisa e coloca ela dentro de um restaurante e a gente consegue transformar e dar uma vivência, uma experiência para aquela pessoa que está ali, não só comendo, mas que ela possa ter um algo a mais. Sim, e quantas pessoas são atingidas, né? Que é o pessoal que está em casa, é o pessoal que está no Flex, porque ele já falou isso da outra vez, a gente fez um evento, a gente não, né? Naquela época foi só você, depois que eu entrei na parada. Totalmente Flex, né? Onde ele estava ali transmitindo pelo celular e tal. O próprio local, que foram em restaurantes, que a gente trabalhou, a gente não, você naquela época, as parcerias. Então, assim, é uma abrangência, né? É enorme, é muito bacana. Mas eu gostei muito de participar desse último, que no caso, quem fez os cílios fui eu. Não foi total, né? Porque não deu tempo. Ela falou pra mim, Lízia, vai demorar 3 horas. Eu falei, tá, só uma demonstração, por favor. Depois eu vou completar. Mas foi muito legal. Porque, assim, dentro da cervejaria, imagina, é porque naquele dia estava até um pouco chuvoso, né? E a gente ainda não está podendo fazer, assim, grandes proporções. Mas imagina só, num período em que todo mundo já possa estar saindo à vontade, você está ali numa cervejaria, né, degustando ali aqueles pratos típicos e tudo mais, e de repente tem alguma pessoa ali, eu estou disponível para fazer os cílios, ou de repente até mesmo as unhas, por que não? Você já está ali, sabe? Então, essa é a ideia, né, Roberto? Essa coisa da economia colaborativa é muito bacana. Então, essa coisa de trazer a conectividade, a comunidade, o conhecimento. Então, assim, a gente começa a trazer os 6, né? Eu até brinco que turismo deveria ser escrito com C. Com C, é verdade. Tá? Porque é muito C bacana, né? Que a gente consegue colocar dentro do turismo, que deveria trocar esse T por C. Fala alguns aí, rapidinho. Vamos lá. Conhecimento, cultura, criatividade. Pessoal de casa ouvir. Conectividade, comunidade. E aí a comunidade entra nos talentos. E aí sim o turismo tem 3 T's. Muito importantes, um deles é o talento. E o talento a gente encontra onde? Na comunidade. Exatamente. E é na comunidade que a gente começa a trazer e buscar essas pessoas, as poetisas, os músicos, o pessoal do artesanato, que por sinal,
Estava falando com a Lísia para a gente poder dar um gás assim, nessa coisa do artesanato, para a gente começar a tentar produzir, talvez não para a terceira semana cultural, sim, mas para uma próxima, já quando já puder começar a fazer alguma coisa aí físico, não sim, só flex, né, que seja pela internet. A gente está falando de eventos. Isso, então que a gente consiga fazer alguma coisa mais voltada para o artesanato. Então, se você conhece alguém que mande bem no artesanato, não precisa ser, olha só, minha primeira semana cultural, Lísia lembra, quando a gente se encontrou, eu ainda falei assim, eu não preciso de ninguém que tenha 10 milhões de seguidores no Instagram. A ideia não era essa. A ideia era que a pessoa conseguisse demonstrar, conseguisse mostrar o que ela sabia, conseguisse mostrar o talento que ela tinha, para as pessoas que não conheciam passar a conhecer. Entende a diferença? Então, se você conhece alguém que realmente saiba artesanato e que gostaria de participar de algum tipo de evento assim, contata a gente. Muito bom, isso aí. Que é pra gente poder começar já a produzir essa terceira semana, que eu tenho certeza que a gente vai fazer um produto bem bacana. Vai bombar. Vai. E até porque a gente já vai estar mais tranquilo, possivelmente, né? As vacinas estão aí avançando. Petrópolis é um berço de pessoas muito talentosas, né? Nós temos aqui muitos artistas, pessoas boas. Então, o objetivo aqui do meu programa sempre foi, quando eu comecei, era divulgar esses talentos, colocar aí para o mundo conhecer. Então, essa parceria que se firmou aqui entre a gente foi muito bacana, que a gente está andando, assim, está trilhando, né? A gente está guiando e trilhando os mesmos caminhos. E isso é bacana, porque isso dá um gás e a gente acaba promovendo e descobrindo coisas novas também. Então, você aí que gosta de eventos, que gosta de turismo, que gosta de cultura, continue sempre ligado aqui no meu programa, que é Reflexões da Alma, by Lísia Rangel, que nesse quadro, Costurando o Turismo, a gente vai abordar todos esses assuntos. Então, na semana que vem, né, Roberto, a gente volta aí com mais novidades. Até lá, eu acho que ficaria legal da gente deixar a seguinte pergunta, assim, não é nem a pergunta. Uma colocação? Uma colocação para você pensar. E durante a semana você pode ir mandando para a gente, ou você pode mandar ao vivo também na semana que vem. Qual é o símbolo que Petrópolis tem para você? Ótimo, gostei disso. Bacana. O que Petrópolis representa? Lembrando aí que as nossas redes sociais são @Lísia Rangel lá no Instagram e @Guias e Trilhas também lá no Instagram. Isso aí. Então, pessoal, vamos ficar por aqui hoje. Adorei a nossa noite, foi bem legal o nosso papo. Foi ótimo, foi ótimo. E aguardo vocês no próximo programa aí, que vai ser o nosso 6º já. Parece que foi ontem que a gente nasceu aqui. Foi mesmo, né? Já estamos indo para o 6º programa, mesmo. Com o maior prazer, tô amando. Então, até quinta que vem, aqui em Reflexões da Alma, by Lísia Rangel, na TVI, a TV que mais fala de Petrópolis. E com o Roberto, mas olha só, não se esqueça, é que eu não posso esquecer, eu vou bater nessa tecla. Se você realmente souber ou conhecer alguém dentro da área do artesanato, vem com a gente. Contata essa pessoa e vem com a gente, porque a gente vai começar a trabalhar firme com essa galera do artesanato. Estão me chamando, hein? Só vem. Um abraço, gente. Até a próxima. Até.